Eu quero falar nesse vídeo a respeito de um tópico que eu acabei abordando no podcast que eu fiz lá com o Sociedade Primitiva, com o Hernani, que eu acho que eu não cheguei a abordar a fundo nos meus próprios vídeos, mas enfim, o tópico que eu quero abordar é sobre como, se tu for comparar o relacionamento atual, relacionamento moderno, especialmente a partir do momento que o homem e a mulher eles estão morando junto, mas isso pode acontecer antes sem ninguém estar morando junto. Mas especialmente no caso de casamento e de união estável, como isso praticamente é uma extorsão. É que nem, por exemplo, naqueles filmes de máfia das antigas, que tipo tinha um cara lá no bairro dos mafiosos italiano e tal, sei lá, russo, whatever, que daí o cara tem a lojinha dele, toca o negócio dele, e daí chega uns capanga ali com uns tacos de beisebol e fala: olha, é uma loja legal essa que tu tem aqui, né? Seria uma pena se alguma coisa acontecesse com ela. E daí eles começam a quebrar as prateleiras e tudo mais, até a hora que o cara chega e diz que não, que vai pagar o dinheiro da proteção toda semana. Mas basicamente é o seguinte, tá mais do que provado que o homem ele não tem direitos na hora que rola uma união estável, na hora que rola um casamento, e até mesmo os filhos são propriedade da mulher, não são propriedade do homem. Então, a partir disso, é muito fácil de tu concluir que o relacionamento moderno ele é praticamente uma extorsão. É um esquema de extorsão para basicamente convencer o homem a aceitar um papel de escravo pro resto da vida, e algumas vezes até pior do que escravo, né? Rolar ali uma cucagem, relacionamento aberto e traição, e ainda continuar com a mulher. Ou se o cara chegar um momento que ele está no limite dele, ele quer dizer chega, ele quer terminar esse relacionamento, ele vai ter que pagar o dinheiro de proteção, entendeu? Ele vai ser extorquido de um jeito ou de outro. É isso que eu falo do sindicato bucetal, né? Tu vai pagar de antemão, tu vai pagar depois, tu vai pagar na entrada ou na saída, né? É pré-pago ou pós-pago. Ou tu vai pagar já assumindo o casamento no começo e colocando a mulher pra morar na tua casa e comprando uma casa e um carro e tudo mais. Ou tu vai tocar um relacionamento de boas, mais tranquilo, só que na hora que for terminar, ela vai te colocar na justiça e vai querer te obrigar a pagar o que ela acha que é de merecimento dela. Isso é algo tão engraçado, porque lógico, né? Por que isso aconteceu? Isso aconteceu porque flexibilizaram totalmente o divórcio, descriminalizaram o adultério, pode ter certeza que essa iniciativa não veio dos homens, compreende? E daí com isso, o homem não tem mais nenhuma segurança e estabilidade no relacionamento, a mulher também não. Só que detalhe é que no término do relacionamento, a mulher sai beneficiada, não importa quem é que terminou o relacionamento, quem é que fez algo de errado. Por quê? Ela tem direito a metade da propriedade do homem, pelo menos metade, não importa o que aconteça. Só que a parte mais importante do casamento ou da união estável, que são os descendentes, são os filhos, isso é de propriedade exclusiva da mulher. Isso é algo tão doentio, isso é algo tão fracassado a partir do momento que tu entende como é que funcionam as dinâmicas de relacionamento entre homem e mulher. Porque é o seguinte, quem já leu mais ou viu mais vídeos a respeito de MGTOW e de Red Pill e leu até o livro do Rolo Tomassi, ele sabe o que é o shit test. O shit test é quando a mulher faz um teste em cima de ti, um teste escroto para basicamente testar a tua dominância, e basicamente para tu passar no teste, tu tem que manter o teu limite. Tu tem os teus limites no relacionamento, na vida pessoal, esse é o meu limite, eu não vou passar disso. Resumindo, a mulher quer que tu não se curve a ela e ela quer que tu diga não pra ela. Porque daí ela vai se manter segura e o relacionamento ele vai se desenvolver de uma forma saudável, no qual a mulher vai se moldar ao homem e não o homem vai se moldar à mulher. Por que quando o homem se molda à mulher, o negócio não funciona? Porque a mulher ela não quer ser responsável por outro ser humano. A responsabilidade é a criptonita delas. Elas querem que uma outra pessoa seja responsável por elas e cuide delas. Então vê como esse esquema da extorsão, que é o relacionamento moderno, é tão imbecil, porque na verdade não é nem algo que faz bem para o homem, muito menos faz bem para a mulher, e no final das contas é uma coisa que a mulher também não quer. Mas veja bem, como é que o negócio acontecia antigamente? Quando adultério era punível e também a separação não era permitida ou não era tão flexível. Tinha que ter um caso de abuso muito grave para rolar uma separação, um divórcio. Veja bem, antigamente, quando a mulher vinha fazer um shit test em cima de ti, testar a tua dominância, testar os seus limites, como tu tinha segurança no relacionamento da mesma forma que ela tinha segurança, porque o divórcio não podia ocorrer por uma razão leviana, os filhos, o homem também tinha direito, não era só a mulher que tinha direito sobre os filhos, e o adultério ele era punível, o que acontecia? O homem podia com toda a segurança do mundo dizer: não, esse é o meu limite, eu não vou passar desse ponto, eu não vou fazer isso porque não, e pronto.
E daí tudo bem, a mulher podia fazer cara de bunda, podia encher o saco dele durante um dia ou uma semana, mas cedo ou tarde ela ia baixar a cabeça. Porque o instinto dela ia sinalizar, ok, esse cara ele não baixou a cabeça pra mim, ele não se curvou pra mim, ele é um cara de valor, eu tenho que continuar com ele. Eu posso continuar com ele, eu me sinto segura continuando com ele. Então o cara, ele... Vamos falar, teu avô, teu bisavô, ele podia ser dominante dentro da casa dele, ele conseguia manter uma dinâmica de relacionamento saudável com a esposa dele, que beneficiava os dois e meio que satisfazia os dois também. Agora veja o que acontece a partir do momento que o divórcio está liberado, os filhos pertencem à mulher e adultério está de boa, não tem punição nenhuma. Veja bem o que acontece, a hora que a mulher começar a te testar, começar a fazer cheat test em cima de ti, tu não vai poder dizer não. É uma situação, é um catch-22 total, assim, não tem como vencer, a única forma de vencer o jogo é não jogar. É não morando junto, é não entrando numa união estável, é não se casando, porque não tem como tu ganhar. Fala pessoal, Fantasma Moderno passando por aqui. Se esse papo tá fazendo sentido pra você, já fortalece com um like e se inscreve no canal. Isso mantém vivo o conteúdo que realmente importa. Se gostou desse vídeo, não deixe de ver os outros. Assim, você ajuda o conteúdo a chegar a mais homens. E aproveita. Deixa aí nos comentários a sua opinião ou a visão que você tirou dessa conversa. Aqui, cada comentário importa. É onde a verdadeira troca acontece. Então, continue com o vídeo. Veja bem, se a mulher começa a fazer cheat test em cima de ti, começa a querer te dominar, e tu começa a dizer não, vamos lá, em primeiro lugar, tua autoestima começa a ir pro buraco, tu começa a se rebaixar pela mulher, ela começa a perder o respeito por ti, perder a atração física por ti, cara, com certeza tu vai tomar um chifre, tu vai tomar um divórcio. Ou tu vai virar mais um desses caras que tá num casamento morto. Que ele e a mulher estão juntos ali por causa da questão financeira, sabe se ela tá traindo ele ou não, mas ela continua com ele porque ele é um bom pai, ele é um bom provedor. Dane-se se o homem tinha alguma expectativa de ter uma vida sexual, né, de ter algum romance, de ter uma vida amorosa legal, dane-se, agora ele é um escravo, né, agora ele é um boi. Mas isso é se o cara, né, se o cara diz sim pra tudo que a mulher quer. Quer algum exemplo disso? Vamos ver hoje em dia. Pessoal do poliamor, pessoal do relacionamento aberto, tem até uns textos de Reddit absurdos no qual a mulher, assim, se casou com um cara, o cara tem um histórico de doença genética na família dele e ela fala pra ele, não, eu quero engravidar, mas eu não quero engravidar de ti. Eu quero uma doação num banco de esperma. Ou às vezes até teve uma que chegou ao ponto de falar pra ele que tinha um colega no trabalho dela que ela queria engravidar desse colega. Imagina o nó na cabeça desse homem. Imagina se a mulher já não transou com esse colega de trabalho ou não, entendeu? Porque é aquele negócio, ela não ia querer também a fertilização in vitro numa dessas, né? Ela ia querer o ato também. E daí a gente vê cada vez mais homens se rebaixando cada vez mais. O pessoal pensa numa pessoa com espírito destruído. Mas enfim, resumindo, se tu não passa no shit test, tu fica dizendo sim, se curvando pra mulher, a partir disso é só ruína, meu caro. É só ruína, não tem como ganhar. Mas veja bem, se tu mantém o teu limite, tu é dominante, tu diz não. Antigamente o que acontecia? A mulher ficava chateada uns dias, uma semana, depois baixava a cabeça e pronto, ela ia se moldando ao relacionamento contigo, porque, logicamente, ela não quer ser responsável por si ou pelos outros, ela quer alguém que cuide dela, e pra tu cuidar de alguém, ser responsável por alguém, tu tem que ter autoridade, tu tem que liderar. Mas se o cara tenta ser dominante hoje em dia, o que vai acontecer? Olha, a mulher simplesmente vai ficar puta com ele, vai fazer ali uma greve de sexo, talvez numa dessas vai pegar ali um Facebook, vai pegar um Tinder, vai pegar um Ashley Madison, arranjar um outro cara aí por fora, começar a trair, numa dessas já começar a procurar um outro cara, ou só trair só pra tentar cutucar o marido, porque o marido não obedeceu ela, compreende? Ou até num caso extremo ela vai pedir o divórcio. Tomar a casa, tomar os filhos, transformar o cara no escravo ali o máximo de tempo possível, né? O cara vai ter que pagar o preço dele pro sindicato bucetal. Então não tem como ganhar. Antigamente o cara ainda tinha uma segurança e ele conseguia dominar o relacionamento. Hoje não. Não tem como ganhar. Se tu diz sim, tu perde. Se tu diz não, tu perde. Não tem uma solução nesse caso. E o mais engraçado é que ainda tem vezes em que, não necessariamente quando a mulher pede o divórcio, assim, quando ela chega a pedir o divórcio, ela já não tá com investimento emocional nenhum em ti. Tem casos que as mulheres até... Isso eram uns casos que ocorreram no Canadá, que as mulheres elas pediram divórcio quando estavam próximo da UOL, se casaram jovens, aí foram pro carrossel de pica, passearam um pouco, e daí depois decidiram voltar com o cara com que elas tinham divorciado. E os cucões, assim, eles aceitaram. Mas por que elas voltaram? Voltaram por causa do utilitarismo. Porque, o cara numa dessas era um bom provedor, era um bom companheiro, era um bom pai. Então veja bem, olha o quanto esse homem foi destruído e emasculado, né? Pra aceitar algo desse tipo. Mas tem outros casos
E nisso eu vou lembrar até do Third Flying Monk e de outros autores ali que eu acompanho, que o que ocorre é justamente o seguinte, o cara passa no shit test da mulher, né, não fica se curvando pra ela, não fica só dizendo sim pra tudo que ela quer, a mulher vai lá e trai, e, ok, se ela é descoberta assim, ela simplesmente, como é que o Third Flying Monk falava? Em menos de 2 semanas tu vai voltar pra mim implorando pra eu te aceitar de volta. Veja a dinâmica que tá rolando aí. Não é só aquele ponto assim de, não, o cara não se curvou pra mulher e a mulher agora vai tentar transar com outro cara, né, trair, pra tentar atingir o homem, né, pra tentar punir o homem que não se curvou. Muitas vezes tem aquele caso assim dela ficar chateada e tentar arranjar um outro cara, né, tentar arranjar um outro trouxa pra se relacionar com ela. Mas note isso, note que o cara passa no teste, ele diz não pra mulher, ele não se curva pra ela vai lá, trai, só que ela depois ainda decide voltar com o cara anterior, com o cara que ela traiu. Porque, sei lá, talvez o outro cara com quem ela traiu, ele não quis nada com ela, tava só querendo curtir e dane-se. Ou às vezes até assim a mulher pode se tocar assim que não, popa, aquele cara, ele não se curvou pra mim, ele conseguiu ser dominante, ele me disse não pra mim. E daí de repente ela resolve voltar pra um cara. Só que tipo de homem ia aceitar isso? Que tipo de homem ia aceitar uma mulher que traiu? Tem até aquela frase em inglês que fala once a cheater, always a cheater, né? Uma vez uma traidora, uma adúltera, sempre uma traidora, uma adúltera. Mas é engraçado essa parte da dinâmica de relacionamento, porque mesmo que tu seja um cara dominante, independente de ser red pill ou não, tem os seus limites, que sabe dizer não pra uma mulher, não tem solução, não tem uma vitória. Mesmo que ela saia, termine com um tempo contigo, vocês deem um tempo e decida voltar ou até te traia, por que tu vai aceitar uma pessoa dessas de volta, entendeu? Não tem um custo, não tem um custo-benefício válido. Não vale a pena pra ti. Então é meio que o seguinte, o primeiro alerta, não tem jeito. Não dá pra casar, não dá pra ter união estável, o negócio é um esquema de extorsão e veja bem, tu paga na entrada ou tu paga na saída e enquanto tu vai estar se relacionando com a mulher, ela vai começar a insistir cada vez mais pra tu ficar sustentando ela ou ficar provendo utilidade pra ela, serviços pra ela e tudo mais. E tu não tem o direito de dizer não. Tu não pode dizer não. Porque se tu diz não, tu tá correndo o risco de tomar um chifre, tu tá correndo o risco de tomar um divórcio, tá correndo o risco de perder os teus bens, de perder os teus filhos. Então tu tem que passar o resto da tua vida satisfazendo uma criança narcisista mimada que te vê simplesmente como uma utilidade. E mesmo, independente de tu dizer sim, de dizer não, tu tá ferrado, tá rolando a extorsão ali de qualquer jeito. Então veja bem, é só quando tu, por enquanto, né, porque sabe-se lá como é que eles vão piorar as leis mais pra frente. Mas a única forma que tu pode fazer, por exemplo, que nem aquele comediante o Patricia Neal falava, tu tá com uma mulher, tu tem que estar sempre pronto pra falar pra ela, olha, a porta tá ali. Se tu não quiser estar aqui, cai fora. Por enquanto, tá? Por enquanto. Tu só tem o direito de fazer isso se tu estiver no máximo namorando, cada um morando na sua casa. A partir do momento que tu tá numa união estável, morando junto, ou alame livre, casado e com filhos, já era. Tu já tá pego no esquema de extorsão e tu vai ter que pagar o preço pra se livrar da mulher. É que nem o Charlie Sheen falava, né, das prostitutas, né, que tu não paga pra transar com a prostituta. Tu paga com a prostituta pra ela ir embora depois que tu transou com ela. Mas coloca isso na tua cabeça. A única forma de tu poder ser livre e tu poder dizer não pra uma mulher, tirar ela da tua vida, por enquanto, sem pagar nenhum preço, é só se tu não cair no golpe da extorsão, da união estável e do casamento.